Salve aí, família Nascido de Novo. Eu sou o professor Adolfo Euclair, sou professor de exegese, então vamos a mais um vídeo. Bom, tem um livro que eu já aconselhei nas aulas de exegese, que eu mandei para o Raul, e é esse livro aqui. Fernando Soucy, Curso de Linguística Geral, editora Cultrix. É um livro pequeno, é um livro barato e é um livro extremamente fascinante. Aí você pode olhar para mim e falar assim, mas professor Adolfo, nós estamos num curso de teologia. O que o curso de teologia tem a ver com linguística? Bom, primeiro ponto. Esse livro aqui, você não conhece ele pelo ensino médio. Na verdade, o ensino médio passa longe disso aqui. Longe, longe, longe. Isso aqui é só pessoas que estudam letras que vão conhecer de maneira mais clara. Qualquer pessoa que tenha feito um curso de letras, esse livro aqui é a leitura essencial. Ok? E só que quando a gente vai trabalhar com grego, crítica textual, exegese, a gente passa por um processo chamado processo de tradução. E aí você começa a estudar semântica, etimologia, filologia, gramática. E adivinha onde que você encontra tudo isso? Aqui. Se você pedir para algum amigo seu que tenha a gramática do Daniel B. Wallace, se prestar atenção nas notas de rodapé, se prestar atenção nos nomes que são ditos, perceberá que Fernando Saussure é um deles. No livro Gramática Grega do Daniel B. Wallace, uma das maiores gramáticas de grego que temos em língua portuguesa. Antes dele falar de gramática, ele fala do Fernando Saussure. Se você pegar o livro Espiral Hermenêutica, adivinha quem é mencionado lá? Fernando Saussure. Fernando Saussure. Esse cara é o pai da linguística moderna. Esse cara aqui, literalmente. E eu quero trabalhar só praticamente o primeiro e o segundo parágrafo do livro. A ciência que constituiu em torno do fato das línguas passou por 3 fases sucessivas, antes de reconhecer qual é o seu verdadeiro e único objetivo. Começou-se por fazer o que se chamava de gramática. Esse estudo, inaugurado pelos gregos e continuado principalmente pelos franceses, é baseado na lógica e está desprovido de qualquer visão científica e desinteressada da própria língua. Visa unicamente formular regras para distinguir as formas corretas das incorretas. É uma disciplina normativa, muito afastada da pura observação e cujo ponto de vista é forçosamente estreito. E aí você, meu querido aluno, deve olhar para mim e falar assim, peraí, professor, o que isso tem a ver com o estudo do grego? O grego koineu, o grego que a gente vai estudar, o grego que você vai ter aula comigo. Inicialmente a gramática para os gregos, e a gramática muito ensinada para nós, que é a chamada gramática normativa, ela só visa ensinar o que é certo ou o que é errado, né? Você não pode falar nós fumo. Por quê? Fumo não existe a conjugação do verbo fumo, né? Fumo é um produto, né? Um produto que é usado para fazer fumo, né? E nós não existe no português. Então, quem decide isso? A chamada gramática normativa. É esse tipo de gramática que define aqui. A pergunta aqui é muito interessante quem surgiu primeiro? A língua ou as regras da língua? Você tinha o grego e depois do grego surgiu a gramática. Mas você tem várias línguas que não tem gramática. Só que você não tem nenhuma gramática que não tem uma língua. Entendeu? Existe a língua, e da língua se cria a gramática. Mas não existe uma gramática que tenha construído uma língua. Entendeu? Simples assim. Então, esse modelo de gramática normativa, por exemplo, isso é chamado de modelo gramática normativa, que é muito utilizado nas gramáticas de grego nossas hoje em dia. E qual que é o problema disso? Não seria qual que é o problema, mas qual que é a limitação disso? Você se prende às regras gramaticais e deixa de compreender ou de buscar o que o autor está dizendo.
Ah, porque está no nominativo, porque esse verbo está no imperfeito, porque é um aoristo seguido de um superlativo. E aí você começa a se prender às regras gramaticais e se esquece de simplesmente olhar o contexto e ver o que está sendo dito, né? Essa segunda maneira de olhar uma relação de palavras, né, seria o modelo descritivo. Você olha e descreve o que está sendo dito, né? É descritivo. Ela não impõe leis. A gramática normativa impõe leis, mas a gramática descritiva, ela descreve as leis. E aí nós temos uma sutil diferença. Mas como é que você vai aprender tudo isso? Lendo esse livro aqui. Entende? Como é que você vai aprender? Você vai aprender as regras e depois ler, ou você aprende a ler e depois as regras? Então, essa relação de estudo é que tem que estar em mente. E quando a gente põe o estudo do grego no meio, é muito importante, né? E esse livro aqui, ele é monstro. Depois ele vem falar da filologia, né? Depois ele vai falar de gramática comparada, né? Menciona até o BOP aqui, velho, ó. Menciona até o BOP, eu não sabia que o BOP fazia fazia gramática, fazia estudo linguístico, não achei que só dava um tiro só dava um tiro nos bandidos só, né? E aí vai mencionar a história de algumas gramáticas, filologia, princípios etimológicos. Então, fica a dica desse livro. E assim, muita gente quer estudar gramática e se esquece que se tivesse lido, e se esquece ou nunca foi apresentado a oportunidade de ler um livro como esse, Fernando Soucinho. Eu já apresentei esse livro antes aqui, eu já apresentei livro nas aulas, né? Já apresentei esse livro aqui em videoaulas, porque, olha, de todos os livros de linguística que eu já li, esse foi o mais sucinto, né? Ele tem capítulos pequenos. Não é porque os capítulos sejam pequenos, as pautas sejam pequenas, que seja um assunto fácil, mas ele é muito simplificado, né? Na verdade, esse aqui é chamado de... Ele segue um modelo chamado estruturalista, que já foi abandonado por alguns, seguido por outros e tal, né? Porque ele é o pai da linguística, então há muita gente hoje que discorda de alguns pontos do Fernando Saussure. Porém, para você entrar no mundo da tradução bíblica é extremamente importante conhecer esse livro. E assim, é um cara que ele menciona chinês, japonês, grego, sânscrito, hebraico, alemão, francês. Alemão, francês. Quando eu vi um cara citando alemão, francês, depois chinês, hebraico, grego, eu falei, meu Deus, meu Deus, né? E aqui ele trabalha a sincronia e a diacronia para finalizar o assunto. Como assim, professora? Sincronia é olhar o contexto. Diacronia é você olhar a evolução através do tempo. Vendo esse vídeo aqui, com certeza você vai lembrar de alguns vídeos anteriores que eu trabalhei o significado de sincronia, né, o significado sincrônico e o significado diacrônico, né? Diacrônica através do tempo, dia através crônico do tempo. Crônico, crônica, cronos, tempo. E sincrônico é dentro do tempo. Então, diacrônico é através do tempo e sincrônico é dentro do tempo. Então, quanto que o diacrônico é a evolução de uma palavra através do tempo, o sincrônico é o significado de uma palavra naquele contexto. Deixa eu dar um exemplo muito legal. Há um tempo atrás, na Bíblia de vocês, aparecia a palavra varão. Varão e varoa. As Bíblias antes de 2000, elas traziam isso. As traduções feitas antes de 2000, elas traziam isso. Né? Principalmente ao meio da atualizada, revista e corrigida. Se você vai nas Bíblias de hoje, elas não trazem mais a expressão varão, elas trazem a expressão homem. E varão hoje para nós, varão é o varão da janela. É o varão da janela, olha o varão da janela lá. Se você chegar hoje e chamar alguém de varão, a pessoa não vai entender homem, mas vai entender varão, varão de janela, né? Entende? Veja que a palavra varão, ela perdeu o seu significado. Se a gente voltar na João Ferreira de Almeida 1681, por exemplo, lá ele trouxe para Raabe, a Raabe é solteira. Nós traduzimos como Raabe é prostituta.
né? E olha que Raabe, a solteira, e Raabe, a prostituta, levou quase 400 anos para haver essa alteração. Mas varão, por exemplo, é uma palavra que era usada até 20, 30 anos atrás, hoje já não é mais usada. Nesse sentido. Você pode até encontrar raramente, mas eu desconheço alguém hoje que use o termo varão naturalmente. Não, ele é um homem, uma mulher e tal. Então, e isso é chamado de evolução diacrônica, observar uma palavra, um significado de uma palavra através do tempo em que ela foi escrita, né? E assim vai. Então, esse livro aqui de linguística ele é muito bom. Eu acho que vocês têm que ter ele, têm que ler ele, né? E não tem como, cara, porque quando a gente vai estudar exegese, vai estudar tradução bíblica, vai falar sobre tradução bíblica, não é só eu leio o texto grego e traduzo ele. Existe um processo, um conhecimento de línguas, um conhecimento de técnicas que muitas vezes você só vai encontrar em materiais especializados, né? No caso aqui esse curso de linguística geral, né? Interessante que aqui não há menção quase, aqui não é um curso de grego koiné, mas sim de grego, você vai ter grego clássico, várias coisas, entendeu? Então é isso aí, uma indicaçãozinha de livro para vocês.